Maravilha, então, galera. Vamos que vamos, né? É, depois do compêndio lá dos vídeos da Mercedes-Benz, da Mercedes-Benz, vamos fazer algumas discussões, né? Eu acho que o papo hoje é interessante. Na verdade, não é hoje. Acho que a gente vai gastar algum tempo nisso e é necessário a gente conversar sobre, pois esse termo que eles colocaram com esse número 4.0 aí, indústria 4.0, bem bacana, né? Bonito. E aí você tem que fazer o autoquestionamento, né? O que de acho tem a ver a TAR da indústria 4.0 com a TAR da inteligência artificial? E aí começa a nossa conversa, né? Os vídeos eu acho que são legais, né? São bem bacanas, mostram algumas coisas muito da hora. Eu acho que o exoesqueleto é muito da hora, muito bacana. Aquela menininha que tem cara de estagiária lá falando sobre o robozinho da ABB lá fazendo a montagem que você ensina ele a fazer uma vez e aí depois você só entrega os bagulho para ele, ele vai fazendo, né? Então imagina, cara, você ter que ficar apertando aqueles parafusos da mesma peça o dia todo. Novamente, a gente vai cair naquele processo de repetição. Vamos ficar horas e horas repetindo o mesmo processo? Não. A gente tem uma máquina que fará esse processo de reprodução. E, novamente, quando a gente fala de robô e a gente fala de automação industrial, quando a gente coloca um robô para fazer um processo, ele repete o mesmo processo todas as vezes, isso daí não é a Revolução 4.0. Isso daí é a Revolução 3.0, segundo consta aí. Porque é um processo de automação. Agora, se você pega e mostra para ele como é que faz, e ele aprende a fazer aquilo dali, daquele jeito correto, todas as outras vezes, perfeito. Isso é inteligência artificial. Mais uma vez, reforço, é uma mudança sutil na fala, mas no fazer não é tão sutil. É uma grande modificação que a gente tem. Então, vamos começar a nossa brincadeira aí, falando sobre a indústria 4.0. Eu coloquei essa imagenzinha porque eu lembro da menina falando do tablet lá no vídeo, né? E aí eu sempre coloquei assim, olha que legal, você tem lá, na verdade, a tua máquina, então você tem teu robô industrial, e agora você tem o vídeo dele, você está vendo ele, né? Pode ser por uma câmera, pode ser por, sei lá, por uma animação, né? Você está visualizando o que ele está fazendo e você tem os controles que você pode colocar nele. Você controla tudo através de uma plataforma. Normalmente pode ser celular, tablet, notebook. Agora, mais recentemente, os óculos de realidade aumentada, tudo isso daí vem trazendo algumas novidades na forma com que as coisas vão andando, né? E aí vem a história das revoluções industriais. E quando a gente começa a falar de revolução industrial, e aí é interessante a gente entender isso daí, porque até agora eu falei indústria 4.0. Só agora, a última vez que eu falei um pouquinho diferente. Eu falei da revolução, da quarta revolução industrial, da indústria 4.0. É a mesma coisa. Então, quando a gente está falando de revolução industrial, a gente tem a primeira revolução industrial, que ela foi justamente quando foi introduzida a máquina a vapor. E aí eu gosto de fazer algumas lembranças, né? Existem alguns filmes icônicos, alguns desenhos que marcam muito isso daí, né? Tem um filme muito bacana do Will Smith, que ele é um cowboy. Eu não lembro o nome, desculpem, eu não lembro o nome. Que ele é um cowboy, e aí ele tem um maluquinho lá que faz as invenções. Ele é tipo o James Bond do Faroeste, né? Ele é o cara que tem um maluco lá que faz os dispositivos mecânicos. Exato, Calil, isso mesmo, cara. As Aventuras de Jamie West. Esse filme mesmo, cara. Putz, obrigado mesmo. As Aventuras de Jamie West. Cara, esse filme representa muito bem o que é a Revolução Industrial. Obviamente, de uma forma exageradíssima, né? Mas é muito bacana porque você vê que
tudo funciona a vapor, né? Então, é tudo baseado no vapor. E é exatamente isso, a revolução do vapor. O vapor fez com que você estivesse, para ter uma ideia, né? Você imagina que você teria que fazer, um, sei lá, bater em uma liga metálica para moldar ela. A Revolução Industrial fez com que criasse mecanismos mecânicos que fizessem a rotação de um martelete é, mais resistente que ficasse batendo nessa liga para moldar. E aí você tem máquinas movidas a vapor para fazer esses movimentos, né? E isso daí foi uma revolução. A parte da indústria têxtil, então, né, que aí você conseguiu fazer com que uma caldeira fizesse pressão e causasse movimento. Então você tinha muito disso daí na época da primeira revolução, né? E era muito interessante. Uma outra anotação, tem uma anotação também, acho que são dois desenhos que usam essa anotação. É, o primeiro é o Ben 10. Eu já vi lá no Ben 10. No Ben 10 tem o Senhor Vapor, eu acho que é isso, se eu não estou enganado. O cara tem um exoesqueleto, né, misturado lá com o seu corpo. O exoesqueleto dele tem uma caldeira. E aí ele consegue movimentar, e ele usa máquinas movidas. Não, esse aí do exoesqueleto é do Operação Big Hero. Do Ben 10, o carinha, ele não aceita é, que as coisas evoluíram para a eletricidade, para a eletrônica e para o digital, né? E ele fala que tudo tinha que ser em vapor. Ele tem um chapéu movido a vapor, que tem uma caldeira em cima, e aí o chapéu dele aciona através da pressão alguns negócios. Ele cria robôs gigantes movidos a vapor. Então, a grande mágica é você conseguiu invadir o robô, jogou água na caldeira, para de funcionar, né? Então é bem legal. A Operação Big Hero, não um filme, mas a série, né? A série de desenho animado também tem um maluco lá que é o cara que usa um exoesqueleto movido a vapor. Esse sim, que luta contra o pai do malucão rico lá. Que aí o cara tem a mesma ideia, né? Robôs movidos a vapor. Então, essa história do vapor é muito interessante, que ela é utilizada e é reaproveitada em muita parte da ficção que a gente tem, né? Sejam nos desenhos ou nos filmes, a gente tem algumas coisas bem legais. E isso daí é muito interessante, porque realmente foi marcante o momento onde você tirou a produção manual das coisas e criou-se máquinas que eram movidas pelo vapor, pela movimentação. Então, você esquentava um recipiente de água através de uma caldeira pegando fogo. Aquela água, quando ela esquenta, ela vira vapor e ela vai aumentando, né, de tamanho dentro, porque aí ela começa a expandir, o vapor começa a crescer, gera uma pressão e faz empurrar alguma coisa. Isso aí alivia a pressão, aí ele volta. Aí enche de água, aí esquenta, ferve, aí ele começa a fazer esse movimento várias e várias vezes. E aí você começa a ter um movimento de um pistão. Então você transforma a energia térmica em energia mecânica. E aí isso daí foi o que deu o grande diferencial, né? Principalmente nas indústrias têxteis, né? Que aí a produção de malharia, o tear parou de ser o tear manual e virou o tear mecânico movido ao vapor, né? E aí, muito legal. A segunda revolução industrial marcada fortemente por alguém que a gente já comentou no dia de hoje. A gente já comentou sobre a linha de produção de Henry Ford. Muito bacana, cara. Henry Ford teve aquela sacada genial de você fazer o processo, criar a reprodutibilidade, né? Eu estabeleço o processo de criação, então eu descobri como que eu monto um carro e agora eu não preciso montar o carro todo. Eu coloco uma pessoa para apertar esse parafuso, a outra pessoa apertará o outro parafuso, e eu coloco isso daí numa esteira que vai se movimentando. Mas se você olhou e prestou atenção
no vídeo que eu recomendei aí da, da indústria 4.0, esse maior, você nota que não é uma linha de produção. Não é uma linha de produção. E o cara destaca isso daí no vídeo, né? Você nota que não é aquele negócio encadeado que tem um caminho fixo, né? É uma esteira que está puxando, ou empurrando, ou carregando o carro. Não é. Não é. Cara, quebramos o conceito de Henry Ford. Cara, a gente quebrou um negócio que tem mais de 100 anos. A gente quebrou esse conceito daí. A indústria 4.0 quebrou a linha de produção de Henry Ford. Quebrou. E quebrou de uma forma genial, né? Ela não quebrou destruindo, ela quebrou aprimorando. Ela reconstruiu, ela redesenhou o perfil da linha de produção. Agora, a linha de produção, em um determinado momento, sei lá, tem um veículo que você identificou um erro grave, fatal, ou que necessite de uma correção. Beleza. Ele não está sobre como que é o nome do carrinho que a gente viu? AVG, AGV, sei lá, o AGV. Eu não lembro eu acho que é AGV, se eu não estou enganado. Eu acho que é AGV, né? Não está lá sobre o carro autônomo lá, é simplesmente você mandar aquele carro sair dali. Ele pega, sai e vai fazer, sei lá, manutenção, correção, e depois ele volta e leva aquela cabine de volta lá para a montagem e volta, tá tudo certo. E aí o cara tem o AGIV lá, que é o inteligente. Mesmo, o cara, e ainda ele vai dar esse é o carro inteligente, né? Bonitinho, o cara, né, orgulhoso de falar que ele tem um carro que, se você tá vindo parado de costas, ele tá vindo seguindo uma linha reta e você tá no caminho dele, ele desvia de você. Ele não para e fica aguardando, ele não buzina, nada, ele desvia. E isso daí é muito bacana, porque se você for pensar, se for, sei lá, pegar esses carrinhos montados com Arduino, cara, montado com Arduino já dá para fazer. Não precisa de nada muito mais avançado, não. Você tem aí esses campeonatos de robôs, e é isso que acontece nos campeonatos de robôs, né? Você tem vários exemplos de carros seguidores de linha. Nossa, esses carros seguidores de linha é facinho de montar, os sensores são simples, é tudo muito tranquilo. Você bota 3 sensores, aí ele vai pegar um em cima da linha, um fora e outro fora. E se 2 estiverem pegando, ele volta e corrige, né? Ele fica aqui guiando o caminho pelos 3 sensores. Muito tranquilo de fazer isso daí. Pô, cara, top! Aí agora eu falo para você, imagina que você traçou a linha e que o veículo ele tinha que seguir a linha. E aí em algum momento essa linha se apagou. Ele chega, ele não sabe para onde ir. Ele para? Não, ele não para. Ele vai continuar para procurar a linha. Pode ser em frente, pode, né, fazer uma procura ao redor, mas ele vai dar um jeito e vai descobrir. Obviamente, aquilo dali foi um algoritmo muito treinado, muito evoluído, e ele vai continuar. Opa, achei a linha, beleza, ele sabe. E aí, só pela linha? Não, não é mais só pela linha. Agora usa navegação inteligente. Você adiciona um GPS nele, cara. Ele sabe aonde que ele tem que ir. Agora, o caminho que ele vai pegar para chegar lá, pronto, não é mais importante. Ele pode desviar, sair, você está na frente dele, ele vai sair do caminho. Quebrou aquela linha sequencial do Henry Ford. E quebrou de uma forma maestral, né? Você transformou, você evoluiu a técnica que foi inicialmente implantada, criada e desenhada, e aí desenhada, lembra que é de design, de projeto, né? Projetada por Henry Ford. Olha que bacana. É um alto nível de discussão isso daqui. A gente está falando que, por conta de tecnologias que foram aplicadas nessa tal dessa quarta revolução, a gente quebrou algo que vinha desde a segunda. E assim, quebrou de forma sendo disruptiva, né? Modificou de uma forma absurda, um rompimento, foi um nascimento de um algo diferente, né? E aí a gente vai para a terceira revolução industrial. A terceira revolução industrial, ela parece que
não foi muito falada, a gente não ouve, né, muito sobre ela. Mas a terceira revolução industrial ela aconteceu por conta dos computadores controlando máquinas. Né? Na verdade, você criar computadores que sejam. Ou, quando a gente fala computador, é complicado, porque todo mundo vai direto imaginar o PC, um notebook, né? O gabinete. Mas não é somente isso que é computador, né? A gente pode imaginar que um computador ele pode ser uma placa eletrônica com um chip e ali processa alguma coisa. Por exemplo, você poderia ter um microcontrolador fazendo o papel de computador. E aí poderia imaginar que algo seria programado, por exemplo, num robô. E um robô, você imagina, toda hora que eu falo robô, eu acredito que todo mundo imagina um ciborgue andando, né? Um humanoide, né? Em formato de humano. Mas não precisa ser. Qualquer coisa que você automatize, que faça processos sozinhos, né? Repetitivos e com maestria, ou seja, faz direito, não faz coisa assim, fez, não fez azar, ou fez mal feito, não tem problema. Não, é feito e muito bem feito e não se cansa de fazer. Isso é uma máquina que fica reproduzindo algo que um ser humano poderia estar fazendo ali. Perfeito. Terceira revolução industrial, a revolução da automação. Então a gente coloca máquinas para fazer o serviço que homens fariam. Aí você fala, nossa, vai destruir. Cara, desde a primeira revolução é assim. A primeira revolução que você automatizou o processo, você colocou uma máquina para fazer trabalho de pessoas. Quando você criou a linha de produção, você fez também um processo que reduziu a quantidade necessária de pessoas no processo fabril. Quando você automatizou, colocando máquinas que faziam repetição de movimentos, fazendo algo que uma pessoa fazia, lá novamente houve a redução da quantidade de pessoas necessárias ao processo de fabricação. E aí, finalmente, a gente chega na quarta revolução industrial. A quarta revolução industrial, ela envolve alguns conceitos bem interessantes, né? Ela é datada de, sei lá, acho que na minha cabeça está em torno de 2010, se eu não estou enganado. Deve ser isso, é em torno de 2010. E ela envolve alguns conceitos muito importantes, né? Ela envolve o conceito de IoT, Internet of Things, ou Internet das Coisas. Ela envolve o conceito de computação em nuvem, ou simplesmente nuvem, ou cloud. E ela envolve mais um conceito muito importante, que é o Big Data, que a gente falou na aula passada, né? Big Data, o grande volume de dados. Se vocês lembrarem o comentário que eu fiz sobre o primeiro vídeo que a gente assistiu, vocês vão entender que Big Data é algo realmente necessário. Porque eu estou lendo um monte de sensores. Tô lendo um monte de sensores para saber que está acabando a determinada peça, que eu tenho que eu gasto X tempo para ir de um lugar a outro, que o robô ele tem que sair daqui, que é o AVG lá, o carrinho tem que sair daqui e ir até o outro local lá no estoque, pegar aquele material, trazer de volta, alimentar ali aquele estoque local. Olha que louco! É uma informação absurdamente gigante. E para você armazenar tudo isso, você precisa talvez de nuvens. E aí eu poderia dar uma aula exclusiva de nuvens, mas não é o foco, né? Mas vamos falar rapidamente. Você tem características de nuvens, né? A gente conhece nuvens públicas, por exemplo, a Azure da Microsoft, é, a, a nuvem da IBM lá do Watson, a AWS da Amazon, o Google Cloud da Google e, sei lá, a Heroku tem a nuvem pública deles, mas também existe a possibilidade da criação da sua nuvem particular, né? A sua nuvem particular, você pode ter
um conjunto de máquinas fazendo o seu cloud, sua nuvem, aonde você tem grande volume de armazenamento, então você tem storage, você tem alta capacidade de processamento, você tem um monte de servidor lá trabalhando, muito provavelmente tudo trabalhando junto de alguma maneira. E aí você tem um serviço de orquestração de nuvem, né? A Red Hat tem, não é um orquestrador de tipo Kubernetes para fazer orquestração de containers, não é simplesmente sei lá, um VMware da vida, só VMware, né? A VMware tem solução de cloud, sim. Para fazer, por exemplo, a administração de várias máquinas virtuais. Não é isso, né? Na verdade, algo muito maior. Você está lidando com um grande conjunto de máquinas. A Red Hat tem uma solução muito bacana para a criação de nuvens, né? E você tem ferramentas através da solução da Red Hat de gerenciamento. E aí você pode subir máquinas novas para processar, você pode baixar as máquinas, você pode dar mais recursos, diminuir, exatamente como uma nuvem convencional faria. E tudo isso daí com gerência interna. Então, quando se fala de nuvem, não pensa, por exemplo, que, nossa, a Mercedes-Benz agora está toda na Amazon, ou está toda na Azure. Não, não necessariamente. Ela pode ter uma nuvem própria, particular dela, interna. O custo é alto? Claro que é alto, né? Mas ela tem projetos, tem patentes, e talvez ela não queira espalhar isso publicamente, então ela pode optar por fazer a sua nuvem privada, né? A sua nuvem particular. Existem as soluções também mistas, né? Que são chamadas de nuvem híbridas, e ó, a gente já fala sobre hibridismo obviamente a gente está falando de ensino híbrido, né, presencial e online, mas a gente tem as nuvens híbridas, que ela mistura um pouco você tem parte da sua infraestrutura interna e parte da sua infraestrutura em uma nuvem pública. Então você tem, né, os serviços divididos aí e eles estão trabalhando de forma conjunta, né, em harmonia. E tem a quarta forma, que é uma nuvem comunitária. Então, vamos imaginar que as instituições de ensino de Guaratinguetá, decidiram fazer uso de uma nuvem, mas eles não querem fazer a contratação do serviço de uma nuvem pública. Eles querem criar a própria nuvem deles. Então, as instituições se juntam e cada uma provê um pouco de processamento, né? Ela dá um pouco de poder a essa nuvem e ambas compartilham, né? Então, todas elas compartilham o poder de processamento conjunto. Isso daí é bem bacana, bem interessante. É uma solução muito comum em ambientes corporativos e ambientes educacionais. Isso é muito comum acontecer. Parte governamental acontece muito também, parte militar também é muito normal você ter nuvens internas ou nuvens comunitárias, né? Que aí você tem locais que têm capacidade de processamento trabalhando em conjunto, mas tudo militar mesmo, né? Pode ser de outras forças, misturar as forças, a Marinha, a Exército, a Aeronáutica, mas são unidades de processamento diferentes, né? Cada uma em um local e elas estão convergindo para um único ponto e conversando. Então, isso também pode ocorrer. Uma rápida pincelada sobre cloud, né, sobre nuvem, para que a gente possa entender isso daí. E aí eu falei para vocês, Big Data, né? Não está descrito no slide, mas o Big Data é importante, que sem o Big Data a gente não consegue, se a gente não tiver dados para serem avaliados, não rola. Aí o tiozão lá do primeiro vídeo lá, que estava falando, que parece que o primeiro vídeo foi cortado, no segundo, que é grandão, ele, na hora que começa a falar de Big Data, meu, o cara, ele desemboca falando um monte de coisa e só coisa certa, porque ele fala as coisas e assim, eu fiquei com medo na hora do que ele fosse falar de tecnologia, ele desse uma varada na água. Varada na água dou eu falando aqui para vocês. O cara deu um show.
O cara falou lá do Big Data, ele falou do grande volume de dados que eles armazenam, que eles coletam. Esse grande volume de dados vai para o data lake deles, e aí eles têm um data center que armazena tudo isso, e aí ele pode usar processos de BI, que é o Business Intelligence, e de Analytics para analisar esses dados, podendo achar possíveis problemas futuros. Então, ele faz avaliação, testa aqueles negócios, que for aqueles dados coletados, e fala, pô, aqui vai gerar uma falha lá na frente, pode fazer um recall muito mais rápido. E aí, recall é um negócio absurdo, porque se der uma falha num veículo e for uma falha catastrófica, e é catastrófica que eu digo é algo que possa gerar um acidente que possa levar a óbito o passageiro, meu, é um processo absurdo de uma pessoa, vai dar uma fortuna que eles vão ter que pagar. Vale a pena corrigir? Vale. Vale muito a pena corrigir. Pô, mas é um gasto absurdo eu corrigir isso aqui. Claro que é, mas é muito mais barato do que se todo mundo tivesse um problema com que foi identificado, e aí por isso ocorrem os recalls da vida, né? E olha que interessante. Se você for imaginar esse processo todo, eu falei para você do IoT, e aí, o que poderia ser o IoT? O tablet da menininha que parece estagiária, pode ser o óculos Rift do tiozinho que ficou preocupado com o cabelo, que não tem muito para se preocupar. Pode ser, por exemplo, o exoesqueleto da tiazona lá. Não pode. Tudo isso daí, se aquele exoesqueleto estiver mandando informação, ele estiver ligado em um computador ou tiver sensores, isso daí ligado numa infraestrutura de rede, me... perfeito. Se tiver ligado tudo, a gente está lá numa rede, numa nuvem. Cara, IoT gerando dado, que vai para uma nuvem, que isso que ele gera é chamado de Big Data, que vem a inteligência artificial. O quarto ponto é inteligência artificial. A gente tem IoT, nuvem, Big Data e inteligência artificial. São os pontos de destaque na quarta revolução industrial. A quarta revolução industrial, então, ela, muitas vezes, você vai ver assim, a quarta revolução industrial é IoT e inteligência artificial. Quarta revolução industrial, ela é inteligência artificial, é o uso de inteligência artificial. Fica só, mas são os 4 pontos. Desde sempre que eu vejo, são os 4 pontos. Ou apresentam alguns ou outros, mas por enquanto que eu tenho visto, juntando tudo, né, dá esses 4 pontos e faz muito sentido seus 4 pontos, né? Essa é a tal da quarta revolução industrial, né? E o que a gente tem? Antes, o comum era você ter pessoas junto com informação, aí você tem lá a internet. Isso é o normal, né? Então, pessoas, mais informação, a gente tem um grande volume de dados aí que a gente acessa, que é a internet. Mas quando a gente pega e coloca pessoa mais informação e a gente coloca o IoT, o Internet das Coisas, o Internet of Things, que são as máquinas ou equipamentos se comunicando. Por exemplo, você poderia ter uma lâmpada inteligente em casa. Você poderia ter um aplicativo no teu celular que você quer acender a sua lâmpada e você está no teu serviço. Então você vai lá no aplicativo com acesso à internet, a tua lâmpada acessa a internet, você aperta lá um botão, ela acende. Pronto. Você tem um dispositivo que é ligado à internet. Você pode programar no teu aplicativo que tal hora você acende a luz. Ou ainda, você ainda pode ter, isso daí eu vi num cara, ele é da parte de tecnologia da King Host. O cara manja muito. O cara, na parte de tecnologia da King Host, ele contou a história acho que foi no Brasil JS, no Brasil JS da vida aí, uma conferência sobre JavaScript, o cara mostrando uma automação que ele fez usando Arduinos,
Arduino Uno, Arduino Mega, o Arduino Mini, e ele estava mostrando tudo como que ele conectou. Ele estava falando que ele tinha comprado um apartamento novo por conta de estar em processo de casamento, né? E aí estava reformando o apartamento. Eles entregam um apartamento cru, o cara tem que ir lá e dar o acabamento no apartamento do jeitinho que ele quer, com o que ele quiser para ficar bonitinho. Ele foi e colocou um monte de Arduino espalhado em um monte de local. E aí ele fez as interconexões com um monte de coisas, colocando sensores e um monte de controles, né? E aí ele, durante a Brasil JS, ele tinha feito, ele estava fazendo a palestra, ele apresentou essa implementação que ele fez, né? Ele falou, olha, eu estou acessando nesse exato momento o controle das câmeras da minha casa. Então, olha aqui, vocês estão olhando dentro da minha casa. Eu vou ligar o ar-condicionado. E aí ele ligou o ar-condicionado. E eu quero que o ar-condicionado esteja, sei lá, em 18 graus, porque eu gosto de frio. Colocou lá em 18 graus. Perfeito. Vou ligar a TV. Aí ligou a TV. Não o suficiente, né? Ligar a TV. Vou colocar no canal X. Vou colocar no canal de esporte que está passando o jogo que eu quero. E aí eu já vou deixar o ar-condicionado ligado, com a TV ligada no canal que eu quero. E eu vou deixar as luzes de fundo acesa, já para deixar ambientalizado. Porque na hora que eu chegar, entrei lá, é simplesmente pegar a minha cerveja na geladeira, sentar no sofá e curtir o jogo. Vai estar na temperatura ideal que eu quero, com a iluminação correta, com a TV no canal que eu quero assistir. Isso é a internet das coisas. Você ter a capacidade de comunicar entre os dispositivos simples, eles começam a funcionar, eles têm um protocolo de rede que eles usam para comunicação, normalmente eles falam IPv4, em cima do protocolo IPv4, ou em cima do protocolo IPv6, eles se comunicam de alguma forma, você pode capturar ou gerenciar. Há muito tempo atrás eu estava assistindo algumas coisas que a Xiaomi faz, ou o Xiaomi faz, né? Tem um conjunto de dispositivos, a gente ouve muito falar do celular, que falam, o celular da Xiaomi é muito bom, melhor que Samsung, não estou discutindo, eu só estou falando os comentários. Aí você fala, tem o tal do Mi Band, que é aquela pulseirinha que faz, e você pensa que é somente isso, mas não é. É uma gama absurda de produtos, que tem até o aplicativo deles. No aplicativo deles, você pode configurar todos esses produtos, você pode acessar todos os produtos. E aí é celular, é a pulseira inteligente de monitoramento, é o aspirador de pó inteligente, é a lâmpada, é o tênis, cara. Eu vi o tênis com Bluetooth. Eu vi um com que o tênis você pode mudar a cor do tênis. Sabe aquela mudar o estilo dele, vai mudando a cor. Aí ele parece que muda completamente só por mudar a cor do tênis. Achei absurdo. E tudo isso daí você faz controlando pelo aplicativo do celular. Tênis, pulseira, lâmpada, aspirador, geladeira, sensores, né, para você identificar. Então você coloca aqui um sensor, identifica, por exemplo, fumaça. E aí você tem um sensor de fumaça para identificar se está queimando alguma coisa, ele já é ligado no teu aplicativo e ele vai lendo, o aplicativo vai lendo, vai lendo. Se tiver, né, indicando fumaça, ele dispara um alarme para você. Olha que coisa fabulosa. Isso é IoT. Isso daí é o que a gente está falando que está vindo interconectado com um monte de coisas, né? E aí, se você juntar tudo que você tinha mais o IoT, isso daí é a internet industrial. Ela não é a internet que nós estamos acostumados a utilizar. Ela é uma internet que tem coisas juntas, né? E essas coisas juntas,
elas vivem num ciclo. Desculpa pela qualidade da imagem, eu não achei ela muito grande, mas foi a única que eu queria essa daqui que eu acho bem legal, mas qualidade pequena porque o tamanho da imagem era pequeno. Mas a gente tem hoje, no termo internet das coisas, coisas se comunicando com coisas. Então, olha que bacana. O sensor está se comunicando com o celular ou o sensor está se comunicando com uma central que manda uma informação e a central manda para lá. E você nem está ligado que isso daí está se comunicando um com o outro e eles estão trocando mensagens. Cara, internet das coisas é isso. E é um ambiente muito único e maravilhoso. E a gente tem muita coisa que a gente pode fazer para melhorar isso daí, para criar. Só que a gente também tem agora, por conta da parte industrial, e aí eu estou puxando esse termo daqui, não é tão conhecido, é o M2M, que é o Machine to Machine. Então, Machine to Machine é máquina conversando com máquina. E aí você fala assim, por quê? Vamos imaginar o tal do AGIV lá, o AGIV, o veículo autônomo inteligente. Ele não precisa de uma linha para seguir, né? Ele pode andar livremente, ele sabe até pegar elevador, segundo o que eles contaram lá no vídeo. Agora imagina que dois estão vindo. Eles identificam um outro, eles se comunicam. Os dois trocam informação. Por que é tão importante? Porque eles estão vindo, um vai tentar desviar. Já pensou se os dois tomam a decisão de um ir para a direita e o outro ir para a esquerda, e se eles estão de frente, né? Vai cada um para um, os dois vão para o mesmo lado, né? Eles vão se chocar, eles vão ter que parar de alguma forma, né? E aí vai ter que, eles vão ficar tentando corrigir e vai ficar um na frente do outro. Não, ele identificou, opa, eu tô chegando, beleza, eu vou para a esquerda e você vai pelo lado da direita, beleza? Ah, beleza. Então eles estão indo, eles fazem isso daqui e continuam. Máquina se comunicando com máquina. Bacana, né? E isso daí é muito, muito, muito interessante. E eu piro nessa parte de tecnologia e eu gosto de ver como que as coisas estão evoluindo. Às vezes eu fico meio triste porque eu não, sei lá, eu não tô 100% dentro das coisas. Eu acho que eu fico devendo, né? Mas eu acabo prestando atenção no resto da população e eu descubro que eu não estou devendo tanto, porque a grande maioria nem sabe da existência dessas coisas. Então eu não estou tão fora da realidade. Eu acho que eu estou um pouquinho além de um grupo muito grande. Preciso melhorar? Acredito que sempre a gente precisa melhorar. E vamos falar sobre esse ciclo, né? Esse ciclo daqui é bem interessante. Você tem as pessoas, você tem lá os seus sistemas, os RPs da vida, que aí pode funcionar lá para a empresa, para aplicativos, para serviços. Você tem os terceiros, né, que podem estar fazendo entregas e eles podem ter aí acesso a parcial do teu RP para dizer que você manda o pedido para ele vai entregar a tal dia. Então você tem uma comunicação com o terceiro, você tem vários dispositivos inteligentes interconectados, existe aí uma nuvem trabalhando em cima disso, né? Uma interconexão e todos eles se comunicando de alguma forma. Pode ser diretamente ou pode ser através do envio da informação dele para uma central que trata isso daí. O dispositivo, ele pode ser, quando a gente fala internet das coisas, o dispositivo que tem internet, ele não necessariamente é inteligente o suficiente para processar. Ele pode simplesmente ser um sensor que capta uma informação e ele se conecta a alguma coisa e manda a informação para lá. Só isso. Isso já é um IoT, já está valendo. Isso aí já tá tudo ok, não tem problema não. E olha só o que a gente está imaginando de conexão, né? O que a gente pode ter aí de conectividade. Que, na verdade, a gente está falando que tudo agora vai se conectar e essa é a tendência. E para que isso aconteça, a gente tem que falar um pouco dos protocolos. O endereçamento IP, ele já esgotou, ele tá em processo de esgotamento. Ainda existe alguns blocos, mas é raro você conseguir um bloco IPv4, que é aquele um que tem os 4 octetos, né?
que você vai ter lá de 0 a 255 em cada um dos 4 octetos, e você teria um número, por exemplo, 192, 16801. Esse daí não é roteável, né? Mas se for dentro da faixa dos roteáveis, você teria aí um endereço. Todos esses daí, eles estão chegando no limite do esgotamento. Então, o IPv4 é um negócio que realmente difícil. Eu não teria capacidade de endereçar tantos dispositivos. Para tanto, a gente precisa de uma nova versão do protocolo IP, que é o IP versão 6. O IP versão 6, ele tem a capacidade de dar mais de 1 milhão de endereços IPs para cada ser humano na face da Terra. Então, cada ser humano na face da Terra poderia ter 1 milhão de devices conectados à internet. Então, ele é um pouquinho maior. O esgotamento dele não é algo tão rápido, né? Vai demorar mais tempo aí para acontecer. A gente precisa ter o wireless, e aí eu falo das tecnologias de rede sem fio. Pode ser wireless, pode ser Bluetooth. Ó, o Daniel bem apontou, o tênis é Bluetooth, ele não é Wi-Fi, é Bluetooth, é uma conectividade de rede. Aquele teu fone de ouvido que você estava fazendo propaganda, Dani, então, aquele fone de ouvido, ele é Bluetooth. Bluetooth é uma conexão via uma tecnologia wireless, mas tem algumas limitações de distância e de velocidade, mas funciona muito bem. Tem outras tecnologias, o Wi-Fi, por exemplo, se você precisa ter grande volume de tráfego, você pode pensar em ir para o Wi-Fi 6, que aí você tem vários dispositivos que já poderiam estar utilizando, você tem as velocidades de frequência 2.4 GB, tem a 5, você pode ir, tanto é que você tem alguns aparelhos de telefone sem fio na sua casa, né? Daqui a pouco você olha lá, ó, o aparelho de telefone sem fio, quando o meu celular toca, o aparelho fica fazendo barulho. A mesma coisa acontece com a caixinha de som, sim, porque a frequência que está sendo utilizada é muito próxima, então acontece interferência. Então a gente tem aí a possibilidade de utilizar o 5 GB. Então, na hora que. Não é 5G, não, é 5 GHz, tá bom? É velocidade. Na verdade, a frequência de utilização, né? A gente está saindo do 2.4 indo para o 5, uma nova frequência de utilização que ela está mais livre. E aí não tem tantos dispositivos, então diminui a interferência entre eles. E aí você tem outras velocidades, você consegue atingir velocidades maiores. Eu falei para vocês lá da nuvem, da cloud, e aí a gente fala de virtualização. Beleza, eu preciso criar agora uma máquina para isso. Beleza, não tem problema, eu não vou comprar um servidor físico. Eu simplesmente vou instanciar uma máquina nova, passando as configurações necessárias, instalar o que precisa, dependendo da forma com que você esteja trabalhando e a virtualização. Eu falo para vocês, não necessariamente a gente virtualiza a máquina, mas a gente pode virtualizar container, e aí você sobe um container pronto, e ele já atende a demanda. Ah, eu estou lendo muitos sensores e o meu processamento não está dando agora. Beleza, já está vendo que a métrica está chegando muito próximo do seu limite de capacidade, já instancia lá um novo container, uma nova máquina e já divide o processamento. Isso daí é algo que precisa. E aí, não está usando? Você para as máquinas e libera os recursos. Isso daí cai também no uso de nuvens, podem ser nuvens públicas, nuvens privadas, nuvens híbridas ou nuvens comunitárias, são os modelos de nuvens que a gente tem. Foi algo que eu estudei muito na minha especialização em cloud, que eu não terminei, mas eu fui quase até o final, faltou pouco. O uso do Big Data, porque você monitora um monte de coisa, você tem um monte de dados. E aí lembra que eu falei, não adianta nada você ter aquele gigantesco volume de dados, se você não faz nada com ele, se ele não te gera valor nenhum, tá aí a parte do BI e do Analytics, que entra também a gente em cima, criar modelos de predição de falha, modelos de otimização, você pode fazer rodar algoritmos de otimização de tempo da montagem de processo. Cara, infinito. Tendo os dados, você consegue fazer qualquer coisa. Né? Você consegue ler, estipular e descobrir
quais são os pontos. E o uso de RFID, né? E aí o RFID é legal que remete a gente aos marcadores de tags, por exemplo, os beacons da vida. É, eu vi uma tecnologia RFID aplicada em uma loja conceito, aonde você coloca um óculos, Rift, claro, né, um óculos inteligente de alguma forma, é um celular, na verdade, você sabe que é isso, né? E aí você coloca o dispositivo, você vai andando na loja. E aí, conforme você vai andando na loja, você para o olha para o mostruário, para a roupa, o beacon que está ali, que é uma tag, né? Uma tag RFID, ela transmite a informação que você está ali para transmitir. Você lê a informação que você está próximo da tag, corrigindo aí a fala, você lê a informação que você está próximo da tag, porque você identificou por rádio frequência, e ele já começa a mostrar informações do produto. Isso me lembra os episódios aí que a gente comentou na aula passada lá do Black Mirror, né? Você já pensou, você tá andando e aí você passa do lado de, sei lá, de uma bota, aí surge um vídeo no teu óculos aqui na tua frente falando sobre a marguita da bota, falando das características dela, a aplicabilidade, aonde você deveria usar, que não sei o quê. Aí você dá mais 3 passos, você tem uma jaqueta, e aí fala do tipo de material da jaqueta, para o que é. Aí você chega ali, tem uma calça jeans, aí vem lá aquele comercial de calça jeans mostrando a resistência ou a flexibilidade do material e a resistência e durabilidade dele, que essa é a ideia do jeans, ser durável, né? E vem mostrar a ideia do funcionamento. E aí, imagina que louco um negócio desse. É essa a ideia do uso do RFID. Uma das aplicabilidades são os beacons da vida, que são as tags que vão fazer indicação do produto. E aí você fala assim, tá, mas aonde que eu vou usar isso dentro da indústria? O robô não vai escolher a roupa, professor? Claro que não. Mas se você colocar um beacon para fazer marcação de cada um dos produtos, o tipo de produto dentro do estoque, ele vai passando, ele fala, opa, esse daqui é o produto que eu preciso pegar. Entendeu? O robô não precisa saber aonde o produto está. Ele precisa andar dentro do estoque. Ele andou, pô, identificou onde que está. Fabuloso, né? Muito legal essa jogada daí do RFID. Eu acho assim coisas assim impressionantes a ideia. Eu vi uma ideia de uso de RFID para você poder colocar na roupa da criança dentro de, por exemplo, de shoppings. Então, você entrou no shopping, você vai lá, pega um RFID, prende na roupa da criança. Tipo aquele negócio de loja americana que tem um baita de um negócio lá no chocolate para você não roubar o chocolate. Manja? Então, mesmo esquema. E aí você coloca a tag na roupa da criança. Se a criança ela passa daquela barreira, e é uma barreira virtual, não é física, um alarme é disparado e o segurança já, opa, criança, porque se a criança está saindo, ela pode estar saindo porque ela escapou do pai e o pai não viu. Eu falei pai, viu? Mãe vê, né? Por isso que eu falei do pai. Escapou do pai e o pai não viu, tá indo para rua. Alguém pode ter pego a criança e tá levando a criança embora, porque o pai tem que passar no local para tirar a tag. Ele tem que voltar lá na saída do shopping, lá no negócio, para usar a tag. Cara, que segurança que você tem de não poder perder o teu filho. Do teu filho não ser sequestrado, não ser levado por engano, ele não fugir de você usando RFID. E agora imagina isso dentro de uma área industrial, você colocar as tags marcando. Meu, fabuloso. Você marca o produto, marca a peça. Você passou perto, pô, você já sabe qual que é a peça. Só simplesmente pelo fato de ter uma tag RFID ali, você passou, opa, é essa peça que eu estava procurando. Você nem sabia como que era a peça. Você não precisa nem saber. Nunca vi a peça, vai lá no estoque. O robô entra no estoque, entra lá, opa, achei. Se o cara guardar a caixa das peças em outro local, o que acontece? Não tem problema, o robô vai passando, ele vai achar a tag de identificação daquela caixa, ele vai saber que é aquele produto. Então, gera uma
confiabilidade muito grande em você descobrir o teu produto, aonde que ele está, o que que ele está fazendo, tudo, né? Então, o que nós temos, né? A indústria convencional, ela está ainda no momento de transição, ela tem lá suas redes de comunicação, sistemas de otimização, ela trabalha com seus sistemas baseados em banco de dados. E o objetivo, né? Qual que é o objetivo disso tudo? É fazer o aumento da produção, reduzir custo. E a gente, para tudo isso, né, a gente tem aí uma mudança tecnológica que precisa ocorrer. Na indústria 4.0, já quando a empresa consegue ir para, você já tem um controle descentralizado, né? Você não precisa ter uma pessoa lá fisicamente vigiando. Você tem tudo monitorado. Obviamente, você tem tudo monitorado, por quê? Porque você tem os seus IoTs da vida, que também são chamados de ativos online, que são as coisas que falam com a internet, que geram um grande volume de dados, que é o Big Data. E o que, que isso daí tem de interessante? Normalmente, você consegue ganhar eficiência energética, reduzindo gastos desnecessários de energia. Você tem uma cadeia de produtividade totalmente integrada e a tua planta de produção ela fica literalmente orientada à inteligência de negócios, né? Então, o que isso quer dizer? Vamos imaginar que você tem um processo de vendas. Você nota que a venda vamos falar aí da Mercedes, eu acho que foi até comentado no vídeo, né? Eu acho que o cara comentou. Você nota que o mercado está demandando agora mais caminhões leves. Ele tá pedindo mais caminhões leves. Na hora, cara, você diminui a produção de caminhões pesados e caminhões médios e aumenta a produção de caminhões leves. E aí você pode pensar assim, o que isso pode ainda trazer? Bom, eu posso ter, por exemplo, um cliente específico que ele quer um caminhão de um determinado modelo específico. Quanto tempo demora para produzir o caminhão mesmo? A gente viu lá que de 100 minutos caiu para 85 minutos. Já pensou o cara, ele vai lá numa loja, num showroom, e ele tem lá um cardápio, nem precisa ir num showroom, ir na loja para quê, né? Que idiotice minha falar isso, né? Desculpa, gente. O cara vai lá, acessa o site da empresa, ele escolhe o carro dele, pá, eu quero o carro assim, eu quero dessa cor, ou o caminhão, né? Eu quero dessa cor, eu quero aquilo, quero aquilo outro. E em 4 horas ele recebe o caminhão dele pronto. E aí você fala, ué, por que você colocou 4 horas, Cristóvão? Sei lá, porque o cara talvez ele queira um logotipo da empresa já né, na porta, ele quer um dispositivo, tempo de colocar e levar até o local que ele está. Em 4 horas o veículo dele está pronto. Será que isso pode se tornar uma verdade? Eu acredito fortemente. Eu acredito fortemente nisso. Eu acho que a indústria 4.0 está indo num caminho muito interessante, né? A gente está chegando num momento que o cliente vai ser o foco mais do que nunca. Como assim o cliente será o foco mais do que nunca? Eu não falei da possibilidade do cara escolher o carro? E se você, já que, vou aproveitar aqui, e se você, da ideia que o Daniel colocou no chat, e se você quisesse escolher o seu tênis? Você dizer como que você quer, e ele produz o teu tênis. E aí você fala assim, mas como assim? Ele faz o tênis sob medida. Você tira, sei lá, você tem uma régua no aplicativo do celular, que você tira uma métrica, você tira uma foto do seu pé, vai tirando fotos e fotos, e ele vai apontando as posições que você deve tirar, e ele faz um calçado à forma do seu pé. Ele cria, através de algumas fotos que você tirou, um modelo 3D de como seu pé é realmente. E aí as pessoas não têm os dois pés com as mesmas medidas, pessoas podem ter pés com diferenças consideráveis. Vou falar aí alguma coisa que pode doer muito.
um calo, um joanete, ter um sexto dedo em um dos pés, ter uma má formação, ser pé chato, ter um pé muito côncavo, e aí se ajusta ao layout do pé da pessoa. E aí a pessoa tirou foto, pá, pá, vai lá, encomenda. E aí é fabricado na hora o modelo do tênis, e aquele modelo já é tagueado, e ele é identificado, e aquilo ali já é embalado, e automaticamente já é despachado para a tua casa dentro de algumas horas, ou um dia ou dois no máximo, porque o tempo de transporte ainda é lento, mas dentro de uns 2 dias você recebe o teu tênis moldado ao seu pé. Cara, imagino tanto de tecnologia envolvida nessa ideia. Não sei. Se eu desse essa aula e eu já falo dessa técnica, né, desse processo de fazer sob medida há uns 10 anos, eu acho que se eu falasse isso há 10 anos atrás, você poderia ouvir da minha palavra essa ideia insana, essa ideia maluca. É, mas a gente não está há 10 anos atrás. A gente está no hoje, está no agora. Será maluca? Não sei, né? E aí você pode pensar assim, mas como fazer algo é, tão, tão personalizado, né? Tão único? Cara, como fazer algo tão único? Você viu aquela impressora 3D que imprimiu uma ponte em metal? Tem impressora 3D que constrói casa, ela imprime em cimento. Tem impressora 3D que faz em plástico. Então você poderia ter uma impressora 3D fazendo a fabricação do seu tênis. Olha que maluco, né? E aí, assim, é maluco porque é um negócio doido, da hora, bacana, e não uma insanidade da minha parte falar isso. O custo pode ser um custo alto inicial. Será que daqui a algum tempo não será isso? Será que daqui a algum tempo você não vai fazer esse processo que eu te disse? E aí você vai ter produtos sob demanda, sobre o perfil do usuário? Porque você vai comprar uma roupa, você precisa experimentar. Você vai comprar um calçado, você precisa saber exatamente as medidas, porque e mesmo assim, sabendo as medidas, você comprando online, você ainda corre o risco, e tanto é que as lojas permitem isso, porque sabem dessa possibilidade, de você calçar e não ser confortável porque não se adapta ao seu pé. Meu, nicho de mercado único. Quantas pessoas que têm problemas nos pés adorariam e pagariam para ter um tênis personalizado, um sapato confortável? Pessoas idosas, que aí o calçado não condiz mais com o pé, com as juntas, sapatos super confortáveis, moldados exatamente para o pé. Crianças, você pega e imprime. E aí você para de pensar, você tem o custo da impressão e você tem o custo do material, né? E depois o do envio, você somatiza isso, é isso daí que vai ser o custo do produto, né? Mais o lucro do dono do processo todo, né? Já imaginou? Legal, né? Dá para a gente viajar com a indústria 4.0 e suas possibilidades quando a gente lembra o que é inteligência realmente, né? E os processos inteligentes que a gente pode agregar. E aí eu mostro aqui para vocês, olha só, eu adoro essa figura daqui, por isso que eu coloquei ela. Isso daqui é a grande maluquice da internet das coisas no processo da indústria 4.0, né? Então, você tem a internet das coisas, as nuvens, o Big Data, o Analytics, né? Que aí é análise de dados. Algumas pessoas podem chamar de inteligência artificial, outras chamam de BI, outros chamam de Analytics, outros chamam de Machine Learning. É,
eu chamo de inteligência artificial, essa figura daqui está como Analytics. O cara lá da Mercedes-Benz falou BI e Analytics, né? Ele falou os dois termos, mas é exatamente isso. A interconexão de um monte de processos, né? Então você tem o processo fabril sendo conectado e todo mundo se comunicando com tudo. Se você for imaginar, e aí não é mérito nosso, eu não sou especialista nisso, mas eu vou comentar. Se alguém que estiver assistindo for melhor capacitado, por gentileza, colabore comigo. Se estiver assistindo depois e quiser, a gente combina para que vocês possam, né, trazer essa pessoa que assistiu ou quem assistiu vir, né, convidado para a gente para dar uma aula de logística. E aí a gente vai falar de logística. Logística, você fala assim, logística é o correio entregando meu produto. Rapaz, esse aí é o processo final. Mas a logística é a indústria pegando a matéria-prima. E a matéria-prima está onde? Sei lá, não sei. Pode estar no campo. Você pode estar pegando, por exemplo, o algodão para você tecer, para gerar o tecido, para você fazer o tecido, para passar o tecido por um processo de costura, para fazer a capa do banco. Pode estar no agro, né? Você pode estar falando aí da parte bovina, porque aí pode ser pele de o couro da vaca para fazer o estofado ou alguma parte. Pode estar na floresta ou numa plantação para que você tire uma fruta ou um pedaço ou uma árvore para você processar para gerar um óleo que vai ser utilizado num componente de fabricação da tinta. Cara, tudo envolve logística, tudo envolve o translado e a comunicação de um lado para o outro. Por isso que eu curto muito tudo isso daqui. Se tudo isso daí tiver interconectado, eu consigo falar para você o tempo que vai demorar para eu te entregar o meu produto. E ainda existe algo que vocês já devem, não sei se vocês experimentaram ou vivenciaram, mas lembra da famosa embalagem retornável? Pode ser de bebida alcoólica ou de refrigerante. Então, você tem uma garrafa de vidro, você leva o casco vazio na, na padaria, no supermercado, seja lá onde vende. Você leva, o cara pega o casco e você pega o outro casco cheio. Essa ideia do retornar o vasilhame, né, é o processo de logística reversa, aonde você recolhe o produto, a base que transportou o teu produto, né? Imagina você um fabricante de roupa e você quer criar uma experiência à la Steve Jobs, né? Que o cara tem uma experiência de abrir a caixa. E assim, ele fala, minha roupa, tudo separado, né? Ele vai, tem aquela experiência. Terminou, ele tirou a roupa, ele vai usar a caixa, vai fazer o quê? Vai pro lixo. E se ele pegar e fechar a caixa e depois de um tempo ele tem uma forma de te devolver essa caixa. E aí ele devolvendo a caixa em perfeitas condições para que você possa reaproveitar, essa caixa, por exemplo, gera um crédito, um bônus para ele. Você poderia imaginar todo o processo de comunicação para que isso ocorra, né? Então, o cara foi lá pelo celular, né? Estava lá no celular, comprou pelo aplicativo, entregou. Aí o aplicativo fala: ó, existe logística reversa para esse produto que você comprou. Se você quiser, você aperta aqui e você vai devolver a embalagem. Dentro de tantos dias vai passar o cara que fez a entrega para você vai passar na porta da tua casa e você, tal hora, você entrega lá o produto para ele. Beleza, o cara passa tal hora, você entrega a embalagem para ele, ele leva de volta para a indústria. E a indústria pode reaproveitar isso daí para outras entregas mais significativas. Olha que louco. E aí você ganha, sei lá, um crédito, sei lá, um crédito de carbono, né? Que é chique falar aí, que é para evitar emissão de gás carbônico na atmosfera. Você ganha crédito de carbono para usar na próxima compra, alguma coisa do tipo. Meu, assim, a minha viagem pode parecer, sei lá, insana às vezes, né? Mas
Eu acho que eu não estou viajando tanto. Para tanto, e para concluir, eu coloquei esse negócio aqui que eu achei bonitinho, que faz a ideia de um sinal de trânsito, né? Então, eu digo para você, não fique parado, preste muita atenção. Esta é realmente a revolução que está acontecendo ao nosso redor. Então, não fique parado. O quanto você fica estagnado, você não está parado, você está regredindo. Presta atenção no que está acontecendo, observe a área que você está querendo. Ah, professor, você está falando uma área muito legal, industrial, mas eu não vou para lá. Quem disse? Ah, eu sou programador front-end, eu não vou. Quem disse? Tudo isso que a gente falou precisa de interface com o usuário de alguma forma. Até o bendito do IoT tem um interfaceamento com o usuário. Até ele tem. Se até um dispositivo que é burro, né? Porque ele não tem processamento próprio, ele tem uma possibilidade de interfaceamento, uma tela que você vai fazer. Meu, o front-end está ali. O back-end está lá. E o que o cara falou lá? Ó, olha aqui, ó, lembra? Olha ali a última parte, BI, cara. A parte de análise de negócios, você analisar as informações que são geradas pelo negócio para tomar decisões para o negócio de forma inteligente. Então, você leu lá da indústria, lá da linha de produção, processou isso, você está mostrando, por exemplo, informações, você está cruzando as vendas com a produção e você pode falar, olha, a gente pode reduzir a velocidade de produção, a gente pode parar de produzir tal dia, a gente pode mudar a linha de produção disso para isso tal hora, agora a gente vai... Meu, é muita possibilidade. Eu vou voltar ainda. Vou voltar. Olha aqui, pensa comigo, se cada pedido, você inclui um veículo na linha de produção, você precisa mudar a linha de produção? Você precisa colocar cada veículo em uma linha? Não, você não precisa. Você tem lá os seus veículos autônomos que pega o chassi do modelo do caminhão que você quer. Então, estou falando de caminhão porque a gente falou sobre o site aí da Mercedes, né? E site não é a página, eu estou falando de site, é a fábrica, né? A fábrica da Mercedes. Então, a gente está falando sobre a fábrica da Mercedes, lá que tem a produção de caminhões. Imagina, surgiu uma compra, pá, surgiu a compra, o processo já diz que tem que entrar em fabricação para ser entregue para o cliente. Meu Deus, é muito lindo o que dá para fazer. Pensa, fica atento. É essa a revolução que está acontecendo ao nosso redor. E é isso daí que eu gostaria. E aí eu sei que a gente tem pouco tempo para conversar, mas vocês gostariam de colaborar com alguma coisa, contribuir, perguntar, questionar, me xingar por alguma coisa, manda bala, estamos aí para conversar. Aguardo manifestações. Alguém? Diga, Maurílio. É, tá dando pra ouvir? Perfeito. Então, quando você falou, voltando um pouco bastante no assunto até, da questão do Arduino, dele identificar a linha, eu particularmente já trabalhei, entre aspas, bastante com essa coisa. Não muito com Arduino, mas com um pouco de robótica. Quando eu estudava no ensino médio ainda, eu participei de alguns campeonatos de robótica e tinha bastante disso, de criar um robô para fazer, a gente chamava de missão, né? Ele levar uma bolinha, fazer um gol, puxar alguma coisa. Aí, tipo, Exato. cada ano tinha um tema e eu trabalhei bastante com isso, vi bastante. Com a questão do Arduino, eu fiz meu TCC com ele. A gente fez um projeto também na FATEC. E essa questão do campeonato também eu fui juiz nessas missões, né? Igual eu falei. É, na TBR, né? Que é o Torneio Brasileiro de Robótica. E é muito, muito maluco você pensar numa coisa assim, né?
Que você tem um robozinho que ele passa por um labirinto e teoricamente ele não bate em nada e acompanha as linhas e essas coisas e chega a ser maluquice. Tudo bem que ainda a gente já tá numa época com a tecnologia bem avançada, então acaba ficando normal, mas é um negócio muito legal de você fazer e ver ele acontecendo, é muito bacana mesmo. A título de curiosidade, primeiro, Maurílio, muito obrigado. Eu fico muito feliz com a sua participação e por conhecer um pouco mais do que você fazia e te admiro mais por conta disso. Muito legal, parabéns, viu? Valeu, valeu. É muito da hora. E eu falo, eu fiz isso em aulas de inteligência artificial ao vivo, eu fazia isso. Eu tinha lá os meus brinquedinhos que eu tinha, a gente fazia. Tanto é que a minha aula não podia bater com a do Zé Geraldo, porque eu usava os kits de Arduino da Fatec para a gente ter a introdução, né? Então, primeiro é uma introdução para conhecer, manipular, e aí quando eu arrumei o meu quarto para ser o meu escritório, para ser a minha sala de aula, eu guardei num quartinho que eu tenho aqui nos fundos da minha casa, eu guardei. Mas eu tenho, acho que 3 ou 4 carros, eu tenho um equilibrista que fica se equilibrando, né, em 2 rodas, ele fica tentando manter o equilíbrio. Muito legal, montei do zero, adoro fazer isso daí. E aí você tem que ver qual que é o nível de tombamento que você vai evitar usando acelerômetro. O do Segue Trilha, eu tenho dele também, eu já montei um desse, eu já montei um carrinho que ele segue as trilhas perfeitamente, dificilmente ele erra. E aí eu arrumei o algoritmo para que ele localizasse e voltasse quando tinha barreira. E tudo que você falou era justamente onde eu pegava. Eu pegava os desafios no começo do semestre, eu ia lá nos torneios de robótica e pegava toda a documentação da ideia deles. Então, o de labirinto eu fiz, e aí a gente reduziu o de labirinto. O de labirinto a gente fez uma redução do problema para diminuir a complexidade, né? E por conta dos sensores que a gente tinha, a gente diminuiu. Eu fiz a resolução de um labirinto. Ele tem que ter um labirinto que não é cíclico, ou seja, se eu entrar por aqui, eu vou fazer um caminho, eu não posso sair aqui de novo. Se acontecer isso, o meu robô não era suficientemente bom para resolver. Ele poderia não resolver. E aí eu descobri alguns algoritmos para implementar e eu fiz, cara. E eu fiz a implementação do algoritmo, e a gente fez a implementação do hardware, a gente colocou os sensores, e aí a gente montou toda a ideia do robô fazendo resolução de labirinto não cíclico, teve o de segue trilha, e a gente teve a implementação das trilhas com falhas, né? Então, não é só seguir a trilha. E se a trilha some? E se eu colocar, por exemplo, um obstáculo, eu coloco uma barreira, ele tem que vir daqui para cá, tem uma barreira na frente. Ele vai fazer o quê? Passar por cima? Não, tem que desviar. Então, também o segue trilha passando pelos desafios e eu peguei dos torneios de robótica. Foi de lá que eu peguei as brincadeiras para fazer. E aí, durante muito tempo, e aí foram vários semestres, a gente fez várias implementações. Comecei com um semáforo. Tanto é que eu gosto, né? Eu coloquei aqui as cores de um semáforo. Mas eu comecei com um semáforo inteligente. Para quem é de Guaratinguetá, o semáforo que a gente reproduziu e a gente automatizou com simulações, claro, porque não daria para a gente ter, a gente não tinha sensores suficientes para fazer tudo, foi o semáforo ali eles chamam de gruta, que é aquela que vem na Avenida João Pessoa, tem o sinal, e aí tem uma igreja que eles chamam de gruta e tem a sorveteria. Ou você continua, ou você pode entrar na sorveteria. Quem vem da rua da sorveteria pode virar para a direita ou para a esquerda, né? Tem lá todo o esquema. Eu fiz, junto com a molecada, uma maquete e automatizou. Quem fez a maquete foi o Tiago. O Thiago, ele montou, ele tinha parente na parte aí da produção de móveis personalizados, né? E aí, acho que era o cunhado dele. E aí, o cunhado dele deu as madeiras, ele ia lá, cortava, a gente fez a montagem da maquete. É literalmente o que a gente fala, né?
o front-end é bonito. Aí, se você olhava por debaixo da maquete, que ela ficou uma caixa de madeira, né? Aquele monte de fio por debaixo com os Arduino lá, putz, grila. Dava até medo de tanto fio que a gente colocou, né? Porque aí vinha sensor daqui, sensor de lá, os LEDs, porque aí a gente fez o sinal, a gente fez sensor de fluxo, então a gente usava os sensores ultrassônicos para dizer se estava tendo passagem de gente, né? Então a gente media um alvo, ele tinha que parar de ser medido. A gente pensou da seguinte forma: se eu estou focando em alguma coisa, ele está dentro da minha barreira de leitura. Então eu estou focando, eu estou fazendo várias leituras. Então ele vai mudando a distância. Chegou um ponto, ele passou. E aí eu começo a ler o próximo. Então eu consigo ver se está tendo fluxo de carro, né? Se aquilo ali está parado. Se ele fica lendo continuamente o mesmo objeto e a mesma distância é dada, você tem a ideia de que tem um carro parado ali, ou seja, o sinal deve estar fechado, ou o trânsito está parado. E aí a gente conseguiu fazer um monte de coisa legal com essa. A gente usou, acho que durante 2 ou 3 semestres, essa maquete do semáforo. Muito bacana. Se eu tiver, eu compartilho com vocês o videozinho do robô resolvendo pela primeira vez. Foi a primeira vez, então não foi um dos melhores, né? Resolvendo pela primeira vez o labirinto que a gente tinha montado. Foi até em cima de umas mesas, bem improvisado, mas foi bem legal. Eu curto, eu acho muito da hora. Eu viajo nisso, na verdade. Eu Falta-me sempre gostei tempo, desse negócio aí também. é o que me falta, falta-me tempo. E agora com o dólar muito alto, quebrou as nossas pernas, né? Comprar Uhum. os produtos lá da China ficou um pouco mais caro, né? É, Ficou um pouco mais caro ao ponto de não dar mais. Antes eu estava comprando kits e a minha ideia era eu ter todos os kits para todos os alunos. Então eu chegaria no começo do semestre, eu levaria os meus kits para os alunos, cada um pegaria um, tomaria conta e beleza, cada um poderia fazer o seu. Era essa daí a ideia e o objetivo, né? Nossa, cara, parabéns. Se você conseguiu, vou te falar, deve ser osso esperar todo o tempo, mas demora realmente. E eu sei que produtos não são ruins, funcionam bem, sim. Eu quebro um pouquinho aí a fala dos outros. Galera, para aqueles que quiserem dar tchau, tô parando aqui a nossa aula.